gente, voltei aqui mais uma vez para falar com vocês sobre história. E dessa vez a gente vai falar do nazismo na Alemanha, certo? Vou focar especificamente nesse ponto sobre o nazismo na Alemanha. No último vídeo, eu falei um pouquinho sobre a doutrina nazista, só para vocês relembrarem, né? Que se baseava no racismo, porque eles acreditavam ser uma raça superior, né, que a raça ariana ela era superior a todas as demais. Eles acreditavam no antissemitismo, que os judeus eles eram um problema para a nação, eles eram inimigos do Estado e que inclusive casamentos entre judeus e alemães deveriam ser proibidos porque contaminavam a raça ariana, que era superior a todas as demais. O totalitarismo, isto é, a vontade do Estado se sobrepondo a todos e a tudo, né? O indivíduo aí que não se adequa a essa vontade estatal, ele é perseguido, ele é assassinado, ele é eliminado, certo? E o expansionismo, que é aquela questão do espaço vital, que Hitler estava sempre falando que para a Alemanha progredir, para a Alemanha encontrar o seu destino, para a Alemanha avançar, ela tem que expandir os seus limites, expandir as suas fronteiras, ela tem que ocupar outras regiões. E foi isso que ele fez. A gente vai ver com mais detalhes depois, não agora, tá? Então, o que vai acontecer? O Hitler, ele tenta dar um golpe, né? O golpe de Munique. Não consegue, vai preso, escreve o livro Mein Kampf, que eu já falei para vocês que ele escreveu esse livro, né? Escreve o livro Mein Kampf, traduzido para o português significa Minha Luta, e lá ele lança os pilares e as bases do nazismo, ok? Após sair da prisão, o discurso do Hitler, ele começa a fazer muito sucesso na Alemanha, porque ele fala coisas que os alemães queriam ouvir, né? Os alemães que estavam abalados, abatidos, né? Desde a derrota da Primeira Guerra Mundial, chega um cara falando: olha, vocês são superiores a todas as raças, o destino de vocês é dominar, o destino de vocês é expandir, é ser vitorioso, nós não temos que pagar as condições do Tratado de Versalhes. E o cara falando de uma maneira inflamada, né? Porque Hitler tinha uma boa oratória. A população gostou do que ouviu, né? Vamos ser realistas, a população gostou, comprou aquela ideia do Hitler e ele começou, tanto ele como o Partido Nazista, começou a ter vários adeptos, tá? Em 1925, o Paul von Hindenburg, ele assume a presidência da Alemanha, ele ganha as eleições, só que ele não consegue tirar a Alemanha daquele atoleiro de problemas que eu já falei, né? Desemprego, inflação alta. E, nesse contexto, quem começa a descer a lenha no governo do Hindenburg? Os nazistas, né? Eles começam a fazer oposição ao von Hindenburg, começa a falar mal, falar mal, falar mal, e em cima desse falar mal, em cima de falar mal do Tratado de Versalhes, em cima de falar que a população alemã ela era superior a todas as demais, que eles haviam sido humilhados pelo Tratado de Versalhes, que eles não deveriam aceitar essas condições, não deveriam se submeter, que eles deveriam seguir o destino da Alemanha, que era um destino grandioso. Os alemães, eles compraram esse discurso. Olha, tô gostando do que eu tô ouvindo. Compraram esse discurso, compraram essas ideias. Em 1932, o Partido Nazista elegeu 18% da bancada do parlamento alemão, era a maior bancada do parlamento alemão, tá? Os nazistas. Precisa dizer tanto que esse discurso ele teve penetração junto às massas alemãs, tá? Junto ao povo alemão. E aí, o Hindenburg, né, o Paul von Hindenburg, tentando resolver essa situação, acabar com essa oposição por parte dos nazistas, faz o que, gente? Ele convida o Hitler para ser o primeiro-ministro do seu governo, chanceler. No final de 32, o Hitler é convidado para ser o chanceler e em 1933 ele assume como chanceler na Alemanha, certo? Aí a partir daí, gente,
ele começa a implementar a política nazista, ele começa a implementar as ideias que ele tinha colocado no livro dele, no Mein Kampf, tá? Ao assumir o poder, o Hitler fez o quê, gente? Ele reforçou o partido nazista. Além de reforçar o partido nazista, ele perseguiu adversários, né? Ele agiu com extrema violência contra esses adversários, acabou com a liberdade de expressão, né? Filtrando tudo aquilo que era publicado e criou uma poderosa máquina de propaganda para difundir a ideologia nazista, tá? Então ele criou uma máquina de propaganda. Gente, um dos pilares do nazismo, sem dúvida nenhuma, foi a propaganda, tá? E ele sabia que a propaganda era extremamente importante para aquilo que ele queria realizar, para o propósito dele. Para o Hitler, gente, a propaganda ela tinha que ser simples, emotiva e popular, tá? Ela tinha que entregar a mensagem da pessoa mais inteligente, né, com mais facilidade de assimilação, até a pessoa com menos capacidade intelectual, tá? Ou seja, para ele, a mensagem ela tinha que ser entregue independente do nível intelectual da pessoa. Você tinha que passar a mensagem, tá? E ele falava que essa propaganda ela tinha que se restringir a pouquíssimos pontos e repetir-se massivamente. Você tem que repetir, martelar aquela mensagem que você quer passar o tempo inteiro para que a população comece a assimilar aquilo quase como se fosse um mantra, tá? Então ele tinha essa ideia sobre a propaganda. Então, quanto mais você veicula uma mensagem, quanto mais você fala a mesma coisa, repete, 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 massivamente, as pessoas vão começar a reproduzir aquilo, quase que torna-se um jargão popular, né? A gente tem frase na nossa cultura que a gente fala a pessoa completa, né? Quem não tem cão, caça com gato, por exemplo, né? Então a ideia dele era criar slogans e fazer esses slogans fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Para tanto, a propaganda tinha que ser maniqueísta, né? Tinha que ser simples, muito simples, até pobre, né? Para atingir o coração dessas massas e fixar no coração dessas massas, tá? Então, gente, a gente pode dizer que em sede de propaganda, os nazistas eles dominaram toda forma de manipulação de massas possível e disponível, inventaram algumas inclusive, tá? Então, nessa sede de propaganda, gente, eles investiram massivamente, tanto que você tinha o Ministério da Propaganda, né? Esse Ministério da Propaganda que era chefiado pelo Goebbels, que era o chefe da propaganda. O Goebbels que vai ter um papel essencial para o regime hitlerista, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele à frente, não é agora não. Mas é importante vocês saberem que o Hitler, ele colocou as garras dele, né? E tentou colocar a temática nazista em tudo. Nas artes plásticas, nos museus, nas pesquisas científicas que corroborassem com o ponto de vista dele, que a raça ariana era superior a todas as demais. Ele, inclusive, né, investiu muito no cinema alemão para propagandear a ideologia nazista, na música, ou seja, em todos os setores ligados à cultura, foi dada uma atenção especial no sentido de manipular a opinião pública, tá? Porque tudo girava em torno do nazismo. Não era uma coisa que você esquecia. Eu vou sair para ir no cinema, não quero saber de política. Lá você ia ver de forma, às vezes, sutil e às vezes muito descarada, o nazismo. A doutrina nazista, a ideologia nazista sendo colocada, sendo veiculada o tempo inteiro, tá? Inclusive nas escolas. Dentro do setor educacional, também vai ter uma pressão descomunal. No próprio livro Mein Kampf, o Hitler fala da importância de utilizar as escolas como um instrumento para propagandear a doutrina nazista. No próprio livro Mein Kampf, ele fala que todo o sistema educacional
ele tem que levar as crianças a crerem, desde tenra idade, que elas eram raça superior a todos os demais. Ou seja, você cria, você ensina desde pequenininho que eles são superiores a todos os demais. Ou seja, vai formando pessoas preconceituosas, racistas, extremamente intolerantes nesse sentido, tá? Boa parte dos docentes teve que aderir à Liga Nazista para continuar exercendo seu ofício e jurar lealdade ao Führer, né, que era o título que era adotado na Alemanha para o Hitler, né, que ele era o líder. Então falavam Führer, tá? Então, os professores que não faziam isso, gente, seriam perseguidos e com certeza não conseguiriam lecionar, tá? Até quem não concordava, muitas vezes tinha que fingir que concordava, por quê? Porque senão, se fosse denunciado por um aluno, ele poderia acabar perdendo a vida dele, tá? Então, assim, não era bolinho, não. Uma outra associação que foi muito relevante para o regime nazista foi a juventude hitlerista, tá? Na juventude hitlerista era onde os jovens se agregavam, aprendiam mais, né, da doutrina nazista e praticavam esportes, porque pelo fato de se considerarem raça superior, né, eles tinham que demonstrar isso por meio de superioridade até corporal, né, homens atléticos, homens fortes, né, tinha todo esse estímulo. Para além disso, você tinha órgãos do governo, né, trabalhando nessa repressão, nessa perseguição. Um deles, né, não era só esse, mas um deles que a gente vai destacar aqui nesse vídeo, era a Gestapo, né, que era a polícia secreta do Estado. Essa Gestapo, ela podia prender e eliminar sumariamente pessoas que fossem consideradas desleais ao governo, tá? O que é sumário, gente? Sumário é sem julgamento, tá? Se você fosse, vamos dizer, né, no sistema nazista, né, se você fosse acusado, por exemplo, um vizinho seu falou que você era contra Hitler. Os caras muitas vezes entravam na casa da pessoa, arrombavam lá e matava, sumia com a pessoa, tá? Era assim que funcionava, você não tinha julgamento. Os caras, eles eram juízes e os executores da sentença, né? Era bem complicado, né? Porque ao mesmo tempo que o cara era nazista, a qualquer momento a casa dele podia cair. Por exemplo, se um vizinho dele não gostasse dele e simplesmente quisesse prejudicar ele, poderia inventar, ligar lá e inventar, ó, tá tendo reunião de comunista na casa do meu vizinho Hans aqui. E aí os caras entravam lá e, como diz, atiravam primeiro e perguntavam depois. E aí em 1933, perseguindo, né, opositores políticos, proibindo a existência desses opositores, desses partidos de oposição, o partido nazista tornou-se o único, né? Aí já entra a figura do unipartidarismo, né? Não se aceita a oposição política, não se aceita alguém que fale contra, né? Por isso que eu falo, é muito perigoso quando não se aceita a oposição. A oposição, ela tem um papel importante, que é o quê? Mesmo que ela encha a paciência, às vezes, do eleito, ela tem um papel de meio que acaba tendo o papel de fiscalizar, certo? E aí, em 1974, o Hindenburg falece, morre, e o Hitler assume a presidência da República da Alemanha, tornando-se o chefe absoluto do Estado alemão. E aí entra aquela característica do espetáculo, né? Tudo dentro do nazismo acabava virando um espetáculo. Paradas militares, soldados jovens, mulheres, todo mundo de uniforme, bandeiras, símbolos nazistas para todos os lados, cânticos, né, discursos inflamados, jovens falando que deviam obediência a Hitler, repetindo aqueles jargões, né, obediência ao Führer. Antes, né, se a obediência ela era direcionada à família e a Deus, passou a ser estimulada a obediência ao Hitler, certo? Tanto que, em alguns casos, você vai ter histórias de filhos que denunciaram os pais,
Ai, meu pai, vai lá, o menino ia lá na juventude hitlerista e denunciava os pais. Olha, meu pai falou contra o Hitler. Meu pai não gosta do Hitler. E isso acabava gerando o quê? Um baita de um problema para esses pais. Então, aconteceu esse tipo de bizarrice, né? Porque é bizarro um filho denunciar o próprio pai. Então, gente, você vê assim que era uma coisa absurda, né? O que foi vivenciado na Alemanha nazista desse período. Aí eu vou passar agora para uma sessão de recomendações. Isso é para quem quiser. Gente, para quem quiser saber mais sobre esse período, eu recomendo a leitura do livro O Diário de Anne Frank, muito bom, tem edição de bolso, baratinha, talvez vocês achem até em PDF para ler, baixar gratuitamente e ler. Você tem também vários filmes, né? Você tem A Vida é Bela, que vai falar da questão italiana, mas é muito bom. Você tem O Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler, o filme Ele Está de Volta, que fala sobre a atualidade, né, do fascismo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que ficou radicado lá em 1940, 1945. Ficou lá? Não ficou, gente. Até hoje, você vê expressões desse fascismo, né? Eu acho que o grande trunfo do estudo da história, muitas vezes, é você entender, não só entender o que aconteceu no passado, mas você não repetir os erros que foram cometidos lá. Porque você começa a observar as características e fala, poxa, isso aí não tá certo. Não vai dar certo isso aí, né? Por quê? Porque você estudou história, porque você entendeu quais são os elementos caracterizadores do fascismo, por exemplo, tá? Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, estudem história e se der, gente, assiste esses filmes que eu falei, porque são filmes muito bons, tá? Um grande abraço a todos e tchau.